Onda Lula. Bridgestone demite 600 funcionários de fábrica na Grande São Paulo. Demissão em massa na fabricante de pneus Bridgestone nesta segunda. A empresa confirmou a dispensa de 600 funcionários. A gente vem falando desde o início que não tem como uma receita errada produzir um bolo bom, né? Então, a receita do governo Lula, desde o início, é uma receita que deixa os empresários com muito receio de investir no Brasil. E por quê? Porque o governo começou a se mostrar um governo incompetente. Eu vou lembrar para vocês, taxa de juros tem a ver com o nível de endividamento de um governo. O governo Lula, ele começa o ano com déficit fiscal em janeiro, fevereiro, repetiu agora em março. E não teve queda de arrecadação. Significa que quem está observando está vendo que a economia no Brasil ainda não diminuiu muito, continua produzindo impostos, crescendo, mas na outra mão nós temos um governo que está disposto a gastar muito mais do que arrecada. Então é um governo que vai deixar a taxa de juros sempre alta, e aí ele arrumou um boi de piranha chamado Roberto Campos para colocar a culpa do problema em cima da taxa de juros. A taxa de juros não é o problema, ela é uma consequência de uma má gestão econômica. E é isso que está acontecendo com esse governo. Os empresários que estão atentos e estão observando esse movimento, que não tem nenhuma chance de melhora no curto prazo, estão tomando decisões. E essas decisões têm a ver em tornar as unidades mais competitivas, menores e ainda superavitárias. E é isso que está acontecendo com quase todos os empresários que você, que eu, que todo mundo conhece. As pessoas estão adaptando a essa realidade catastrófica que está se avizinhando aí do Brasil, né, numa quebra geral do Estado, né? O Estado está vindo para um movimento de estar quebrado, de estar inadimplente, de ter que emitir moeda. Isso gera inflação e se segura isso com taxa de juros. E taxa de juros altas é igual a investimento baixo. Então, nós temos essa questão toda de macroeconomia, porque, como vocês sabem, nós trocamos o melhor ministro da Economia pelo pior prefeito de São Paulo, e não podia ser diferente. As empresas não têm credibilidade suficiente para poder acreditar nesse governo. E, por outro lado, é um governo que também politicamente tem se mostrado fraco. Então, assim, olha essas duas coisas, o desemprego subindo, o endividamento aumentando, o governo não conseguindo controlar suas contas, muitos ministérios ineficientes, um governo que em 5 meses não trouxe uma proposta, só fez destruir as coisas boas que o governo anterior tinha e não conseguiu propor nada, nada novo. Então, assim, é lógico que as empresas vão reagir segurando os seus investimentos, deixando as empresas menores e minimizando o risco. Gasolina comum sobe mais de 12% no início do governo Lula, viu? Alta se dá no comparativo com janeiro a abril do ano passado. Preços da gasolina aditivada e do etanol também subiram. O governo Bolsonaro entendeu que a gasolina pressiona muito a inflação. E aí, no momento, para manter a economia organizada, ele fez aquela redução, primeiro dos impostos federais, que já voltaram, e depois aquela redução de ICMS, quando a gente coloca a gasolina no carro. Então, ajudou muito, realmente ele conseguiu segurar a inflação. Até hoje a inflação está relativamente baixa no Brasil, e significa que todas as medidas que foram tomadas naquela época foram realmente importantes nessa questão da contenção da inflação. Mas agora, né, gasolina, isso, como disse a Jamília, a Agenda 2030 quer acabar com os carros, então acabar com os incentivos para a indústria automobilística, para a gasolina, tudo faz parte da tal da agenda do Fórum Econômico Mundial. E aqui no Brasil não poderia ser diferente. Então, a gasolina, essa que é paga pelos consumidores, tem subido bastante. Eu concordo que o diesel deve estar sendo segurado por causa dos caminhoneiros, porque já num quadro recessivo de menos entregas, de menos demanda, os caminhoneiros ainda teriam que arcar com preços de aumento do diesel, isso seria realmente um problema muito grande aqui no Brasil. Então, mas a gasolina parece que vai ficar descontrolada. A presidência da Petrobras já praticamente triplicou seu próprio salário. Meu pai do céu. Está todo mundo assim bem feliz. Voltamos às eras de pessoas
que administravam a Petrobras como aquelas mesmas que administraram o Petrobras na época do Petrolão. Pouco currículo e muita ficha corrida. Então, agora é a hora da gente olhar e ver que nós estamos prestes a uma inflação crescente. Ela deve crescer ao longo do ano, talvez até acima da meta do Roberto Campos Neto. Eu lembro sempre que quando o Lula entrou, o juro estava 26 e alguma coisa. Então, esse juro de 13 não é exatamente o maior juro que um governo já pegou. Já pegamos juros mais altos, já pegamos o Estado mais desorganizado. Mas como agora, com o arcabouço fiscal e tudo isso, a ideia é podermos esculhambar as contas do Estado sem sermos punidos por isso, a tendência que a gente percebe é de que a gasolina ainda vai subir um pouquinho mais na bomba. Anotei aqui, viu, Tati? Pouco currículo e muita ficha corrida. É exatamente o resumo do governo Lula, Não é? dos membros, né, do alto escalão do governo Lula, dos ministros. Pouco currículo e muita ficha corrida. Exatamente. Aplausos aí, Felipe Dilon, por favor. Eu até anotei aqui, ó. Não tô mentindo, não. É? Pouco currículo e muita ficha corrida. Exatamente. Excelente, Tati. Regulação pode fazer 9h06. Regulação pode fazer redes sociais abandonarem o Brasil. Porque eu acho que isso vai ser um grande tiro no pé para as próprias empresas jornalísticas. Porque imagina assim, você tem uma pauta que a Globo levantou, que a Record levantou, que não sei levantou. Se você não citar elas e der a pauta, você não tem que pagar nada por elas. Então, o que eu acho que vai acontecer é que, como vão acabar os links dentro da internet, e esses veículos já não são vistos por muita gente, Timóteo, acho que eles vão diminuir o alcance loucamente das matérias que eles mesmos produzem. Porque quantas vezes você lê matérias do Globo na internet e não no Globo? O que eles estão dizendo é que agora uma matéria do Globo, você só vai poder ver do Globo. Se enxergar na internet, no Twitter, alguém no vai ter que pagar. Beleza. Vai ter um monte de gente que não vai mais citar o Globo. Exato. Não vai mais citar a Folha. Não vai mais citar essa grande mídia. A mídia proibida. Eu acho que é tiro no pé, sinceramente. Sabe quando você está mirando ganhar uma fortuna e vai dar errado? Que nem aquele carinha que sai atrás do papagaio? É rolo. Não vai aumentar, porque a gente tem visto o movimento de que as pessoas comuns cada vez mais se afastam das mídias tradicionais. Isso é um fato. Isso é verdade. Então, assim, o Jornal da Globo perdeu assinante, perdeu público, perdeu leitor, assim a Folha, a Veja, todos. Então, tudo bem, se eu nos meus posts não posso citar mais a mídia tradicional, eu digo, li num grande jornal que Da onde que eles... O que vai acontecer é que eles, na ânsia de quererem receber, vão diminuir o alcance. Eu acho que isso é o nome do tiro que vai sair pela culatra. Porque, na verdade, a internet tem meios de se arrumar. Existem outros jornais que podem ser citados que não fazem parte desse complô. A notícia é a notícia, e se a pessoa não leu, é só não dizer a fonte. E se não disser a fonte, é menos propaganda para a fonte. É um péssimo negócio. Sei lá, eu vou dizer... Porque a notícia é a notícia, é aqui, é em todo lugar. Então, assim, quem vai comentar, no caso nós vamos comentar a notícia, nós não vamos dizer de onde veio, vamos dizer o que aconteceu. Nós somos uma entidade de fazer jornalismo. Segundo o projeto de lei, o produtor não será prejudicado. Isso é fake news, isso é conversa narrativa. Porque o prejudicado vai ser o bilionário, metacapitalista, o dono da Big Tech. Gente, é óbvio que o objetivo, Tati, ouvinte, não é prejudicar a Big Tech, é tirar poder do povo no contato com a comunicação real. Eu vou repetir, eles estão cagando e andando pro dinheiro que vai ser pago dos veículos tradicionais. Mas eu sei, mas o que vai acontecer na prática é que os veículos tradicionais vão acabar não querendo isso, porque vai diminuir a propaganda deles. Cara, as Big Techs fazem propaganda de graça para a Folha, para o Globo, todo dia. O Twitter, todo mundo, quando printa uma matéria, quando faz uma coisa, o tempo todo. Eles ainda respiram por aparelhos por causa das redes sociais, senão eles não teriam relevância mais nenhuma, Timóteo. Lula e aliados estão preocupados com as próximas semanas. Matéria que já está no Brado Jornal. Rebeca,
Eu já falei aqui no comentário de sexta-feira que eu acho que a semana passada demonstrou para o PT que eles estão perdendo todas. E acho que vão continuar perdendo todas, se não muitas, se não todas. Justamente por isso, por causa da ausência completa de propostas para levantar o Brasil. Então, o que eles estão precisando agora é a reforma tributária, que já o próprio presidente Bolsonaro não conseguiu avançar, porque é muito complicada, e esse tal desse arcabouço fiscal, que nada mais é do que uma permissão para gastar sem controle, sem ser punido por isso e podendo aumentar impostos para fechar as contas, o que seria o caos da Dilma. Então, assim, não tem uma proposta econômica, não tem uma proposta de Brasil, não tem um plano de Brasil, tem medidas que ele fica querendo colocar, algumas só para revanche do Bolsonaro, como essa mais recente aí de cancelar os vistos para americanos, canadenses, australianos e japoneses, que é uma estupidez num país que precisa do turismo e que cada vez vê o turismo pior em função da própria criminalidade. Então, assim, os deputados começam a se bater com coisas como essa do marco do saneamento, que é um absurdo, faz cair. Esse PL da censura ninguém discutiu, vai cair. E, assim, ele não consegue emplacar nada, porque ele achou que seria fácil ir para as compras sempre que ele precisasse aprovar uma emenda. Afinal de contas, ele governou e fez um governo tão bom, aí dito por alguns, comprando o Congresso. Como isso agora não é mais uma possibilidade, tem muito menos gente à venda e tem muito mais gente de olho para saber onde é que está sendo a venda do Congresso. É um artifício que ele contou que podia usar e não está conseguindo usar. E isso é o fiel da balança para nós brasileiros. Se, de uma certa forma, as nossas cortes superiores dizem que a impunidade, que a corrupção e o mal-feito não são nada, a população brasileira, ao contrário, acha que isso é muito grave. Então, até o Google acha, né? Vocês viram, você bota ali Lula coroação e aparece Lula corrupção. Então, assim, a gente precisa entender que esse é o que a gente chama de inconsciente coletivo do Brasil. E isso está presente no Congresso hoje. Quer dizer, cada votação de cada deputado é 10 posts, 10 comentários. Eles não vão conseguir ficar bloqueando todo mundo, porque também, se bloquearem todo mundo, não vão ter mais alcance nas redes sociais. Então, o que a gente está vendo é que nós temos uma bancada hoje que, se conseguir vencer os próximos 4 anos como uma muralha para impedir o mal feito no Brasil, já terão feito um grande mandato. Perdem, seus entes queridos. O ex-deputado federal Davi Miranda, né? Davi Miranda, ele morreu agora aos 37 anos. Para quem tem um aplicativo da Brado, já recebeu a notícia agora no seu celular. Baixe o aplicativo da Brado para ficar por dentro de tudo. É muito jovem, né? Isso chama a atenção da gente, uma pessoa jovem falecer assim sempre deixa a gente triste, né? O Glenn fez um desserviço na época da Vaza Jato, depois fez um serviço, ele fica no limbo. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Mas, enfim, é a forma dele fazer jornalismo, até melhor que muitos de esquerda, na minha opinião. É verdade. Então, eu lamento muito que ele tenha tido essa perda e lamento pelas crianças também. A família sempre é triste, né? O Ron DeSantis assinou 3 projetos de lei para neutralizar a influência do PCCH, Partido Comunista Chinês, na Flórida. Olha, eu vi as prévias das pesquisas ali do Partido Republicano ontem. O Trump está muito na frente do Ron DeSantis, mas a gente não pode negar que a Flórida está se tornando, né, um oásis da liberdade dentro dos Estados Unidos. Eu estou indo para lá agora em agosto. E eu estava relatando aqui a minha dificuldade em comprar uma casa. O corretor manda a casa para mim na sexta-feira, a gente analisa no final de semana, na segunda-feira dá o ok, já tinha sido vendido. Caramba. Então, quer dizer, realmente é muito aquecido esse mercado, as pessoas estão indo para lá. Quando ele fala dessas restrições à China na Flórida, são muito importantes, porque eu moro na Califórnia, e na Califórnia, para vocês terem uma ideia, um chinês melhorzinho, qualquer, assim, cuja filha fica grávida, ele embarca a filha num avião para os Estados Unidos, aluga uma casa só para ter questão de que o filho chinês vai nascer nos Estados Unidos e aí vai nascer livre. Então, na Califórnia, os chineses têm cidades inteiras que são chinesas, escolas inteiras que se fala chinês. No seguro de saúde fala 3 línguas, inglês, espanhol e chinês. Então,
Então, na Califórnia, não é incomum você chegar no aeroporto, em coisas públicas, e ter 3 línguas falando simultaneamente, inglês, espanhol e chinês. E eu acho que é exatamente isso que o Ron DeSantis está querendo evitar na Flórida, né, esse enxame aí desse dinheiro chinês comprando uma grande parte da Flórida, como já comprou uma grande parte de Nova York e da Califórnia. Então, ele está querendo diminuir, né, essa influência chinesa aí na política da Flórida, e acho ele que faz muito bem. A gente sabe hoje que Harvard é praticamente só chinês, outras universidades lá na Califórnia são praticamente só tem chinês estudando. Então, nós estamos vendo os chineses ganhando a guerra cultural nos Estados Unidos, e eu acho que é isso que o Ron DeSantis está tentando evitar. A viagem de 3 dias de Lula e sua comitiva à China no mês passado custou ao menos 5,5 milhões aos cofres públicos. Os dados foram obtidos pela Jovem Pan via Lei de Acesso à Informação. Isso foi só da China, né? Vamos lembrar que logo depois disso ele foi para Portugal, para passar o final de semana. Depois foi para Espanha e agora, semana passada, foi para Londres. Ficou hospedado lá no hotel mais chique de Londres, a uma diária de R$95 mil por dia. Então, o que a gente está vendo é a mais absoluta farra com dinheiro público. Levam milhões de pessoas. Diz que nesse custo da China, me corrige aí, Rebeca, não está incluído o combustível dos aviões. Não está incluído, não. Imagina. Só É, o valor bota da mais uns 500 hospedagem conto. e carro. É. Então, assim, ele levou uma comitiva imensa, acho que quase 200 pessoas para a China. Depois foi alvo de críticas na televisão portuguesa pelo tamanho da comitiva brasileira que Olha. chegou em Lisboa. Também coisa de 20 e tantos carros, 2 aeronaves, despesas no hotel e jantares, etc. Então, e depois teve ainda a paradinha na Espanha e, quem não lembra, do Lula lá hospedado com os reis e rainhas e as pessoas mais importantes do mundo no hotel ali no Gloucester, sei lá como fala, Jamil deve saber, Palace. Deve ter pagado um mico mundial, porque as pessoas pagam caro para ficar num hotel exclusivo e tem um monte de brasileiros chamando o presidente de ladrão na porta. Adorei, achei maravilhoso. Maior recado para o mundo, impossível. Aí está lá reis, rainhas, primeira-dama dos Estados Unidos, todo mundo, e quem está sendo chamado de ladrão, maior arruaça, até os seguranças, eu vi umas imagens, até os seguranças do hotel não conseguiam parar de rir. Então, foi a piada do século. E eu sei que alguns ficam bravos que a gente fala, isso tudo sem contar, né, a deselegância da Janja, que não deve ter ajudado em nada o mercado de moda brasileiro. Obrigada, Timóteo, Vanessa, Jame, Pastor Geraldo. E o pessoal de Luiz Eduardo, né, hoje está nos ouvindo, pô, fico muito feliz. Luiz Eduardo, um lugar, um reduto também de muito gaúcho, muito conterrâneo lá em Luiz Eduardo, que está fazendo lá do centro-oeste baiano um lugar de muita prosperidade. Parabéns a todas as pessoas aí envolvidas. E eu volto sexta-feira, e muito bom estar aqui. Foram ótimos os assuntos de hoje. Valeu, Tati. Aplausos para ela aí, Felipe Dilon.